O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E São Paulo, nós já ouvimos desde a leitura de ontem, ele vem mostrando em que nós precisamos crescer. Quais são os 2 pilares sobre os quais a nossa vida espiritual se assenta e que devem progredir na nossa vida. Precisamos progredir no amor, progredir na fé e progredir no amor, progredir na fé e progredir na caridade. Pois bem, e São Paulo, ele vai dizer: fazei progressos ainda maiores. Nós ouvimos aqui na primeira leitura de hoje, retirada de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor: fazei progressos ainda maiores. Percebe aqui, meus irmãos, que o comportamento cristão, ele não é regulado por uma lei abstrata. Porque quando São Paulo diz assim: fazei progressos ainda maiores, quando ele fala isso para os tessalonicenses que estavam vivendo razoavelmente direitinho, eles estavam passando por uma grande perseguição, isto é, os cristãos da Tessalônica estavam passando por uma perseguição, estavam passando por dificuldades financeiras por causa da sua fé, estavam sendo perseguidos, maltratados por causa da sua fé. Mas não obstante toda essa perseguição, eles estavam crescendo na fé e no amor. Então é tanto que, se nós prestarmos bem atenção
a leitura de hoje, nós veremos que São Paulo, ele pede isso, mas o coração dele está relativamente tranquilo. Ele diz o quê? Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado a vós. Então vocês conhecem, façam progressos ainda maiores, e ele vai dizer, nós estamos vendo que vocês estão progredindo. Não é uma comunidade aqui que está se afastando do Senhor, mas parece então que São Paulo, ele é mais exigente. Ele pede ainda mais, fazei progressos ainda maiores. Por quê, meus santos? Porque a vida cristã, ela não é regrada por leis abstratas, mas ela é regrada por um desejo de alegrar alguém. A vida cristã, ela é pautada por uma vontade de alegrar uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Ora, se a sua vida cristã, ela é pautada por leis, quando você já vive aquelas leis, você de alguma maneira já se dá por satisfeito. Eu estou observando essas regras, essas leis. Mas quando o seu objetivo é glorificar uma pessoa, é alegrar uma pessoa, é amar uma pessoa, e essa pessoa que eu me refiro é Deus, a medida do amor é amar sem medidas. Então você sempre quer alegrar mais, você sempre quer glorificar mais, você sempre quer contentar mais aquela pessoa, porque você a ama, e existe uma santa insatisfação no seu coração. Então é por isso aqui que São Paulo, ele vai dizer, fazei progressos ainda maiores. Vocês estão progredindo, parabéns, mas fazei progressos ainda maiores. Então já desde o início, nós devemos pedir a Deus que coloque no nosso coração esta santa insatisfação, esta vontade de querer glorificar a Deus sempre mais, que Ele coloque no nosso coração o seu amor. Nós estamos celebrando, falei que nós estamos celebrando a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus. Ora, quando nós olhamos para o coração de nosso Senhor, nós olhamos para o seu amor generoso, que em tudo quis fazer a vontade do Pai, que chegou mesmo a dizer que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Ora, celebrar o coração de Jesus é pedir a Jesus que coloque no nosso peito, que coloque no nosso coração os seus mesmos sentimentos, que haja na nossa alma esta mesma atitude, esta mesma dinâmica de querer amar cada vez mais a Deus, de modo que nós nunca nos daremos por satisfeitos, mesmo que observemos algum progresso na nossa alma. Na leitura de hoje, aqui em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, São Paulo, ele vai dizer, esta é a vontade de Deus, vivei na santidade. Na leitura de ontem, no capítulo 3, no versículo 12, São Paulo dizia, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais. Percebe que ele está usando uma palavra exagerada, que o amor transborde, não só que o amor aumente, que pode aumentar um tiquinho, não, que o amor transborde, o amor a Deus e o amor aos irmãos. E hoje ele usa o termo vivei na santidade, e nós compreendemos o que significa viver na santidade, é viver na fé e viver no amor a Deus. Ora, meus irmãos, este é o ideal cristão, não é fugir de um pecado, não é
buscar não cometer pecados para fugir do castigo. É claro que nós devemos abandonar o pecado e é claro que nós não queremos o castigo eterno. Mas a meta cristã não é essa. Não é simplesmente não cometer pecados. Não é simplesmente fugir do castigo. Por quê? Porque você poderia dizer assim: eu não estou cometendo pecados mortais. E aí você vai estacionar na sua vida espiritual. Mas se a sua meta é crescer na fé, no amor, na santidade, se a meta da sua vida é transbordar de amor para com Deus, se o ideal da sua vida é se configurar cada vez mais a Jesus, de modo que você se torne cada vez mais semelhante a Jesus, que o Pai olha para você e vê cada vez mais em você a semelhança com o seu filho querido, essa atitude, ela se aplica durante toda a vida. Então vamos lá, meus irmãos, vamos pedir a Deus que Ele faça brotar do nosso coração, no nosso coração, generosidade. Se não houver generosidade, nós iremos sempre procurar uma situação cômoda. Imagine aqui, vamos aqui voltar para o contexto dos Tessalonicenses. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo maltratados, eles estavam sofrendo por causa da sua fé em Cristo. É uma comunidade recém-convertida, mas eles não abandonaram Jesus. Eles se afastaram dos pecados dos pagãos. Aí vem São Paulo e diz: aumentai o amor, crescei ainda mais na santidade, transbordai no amor. Ora, um coração não generoso ficaria até enraivecido. Você quer que eu faça ainda mais? Já não está bom o que eu estou fazendo? Eu não cometo aquele e aquele outro pecado. Eu vou à missa todos os dias. Eu estou fazendo a quaresma de São Miguel, lá com o Padre Overlan e as suas homilias cumpridas. Eu até faço a quaresma de São Miguel com o Frei Gilson, às 3 horas da manhã. Aí você começa a elencar tudo aquilo que você faz já. E já está bom, né? Chega, né? Ora, quem ama não sabe calcular. A medida do amor é amar sem medida. E se você percebe, meu santinho, que no seu coração, né, já existe esta impostação, que de alguma maneira você tem um caderninho já anotando tudo aquilo que você faz para Deus, o amor já está desaparecendo. Então dobre os seus joelhos, se aproxime espiritualmente de Jesus, do seu sacratíssimo coração, e peça a Ele: Jesus, eu reconheço que eu não mereço, mas confiando na Tua infinita misericórdia, eu te peço mais amor, para que mais eu possa te amar. Eu te peço mais amor, para que haja mais generosidade. Eu te peço mais amor, para que uma santa insatisfação brote no meu coração e eu queira te dar mais de mim. E eu zelosamente procure ocasiões na minha vida para te amar, para viver na santidade. Lembra, o que é viver na santidade? É viver de fé e viver de amor. Então você vai procurar viver na santidade, na sua vida de oração, nas suas práticas religiosas, e você vai procurar viver, crescer na santidade, naquilo que você faz por amor a Deus, nos seus atos de caridade, na sua paciência, no seu perdão, na ajuda aos pobres, no trato com os seus irmãos, com a sua esposa, com o seu marido,
quando você procura em tudo aquilo que você faz, você procura agradar a Deus. Por quê? Porque você quer transbordar de amor. Por quê? Porque você quer viver na santidade. Por quê? Porque você quer ter os mesmos sentimentos de Cristo. Você quer fazer comunhão com Jesus. Jesus é assim. Então eu quero fazer comunhão com Jesus. Ora, se assim você se comporta, se essa meta você busca no seu dia a dia, e assim você se comporta cotidianamente, quando você ouve a palavra de Deus, você ouve com o desejo de que ela transforme o seu coração. Quando você entra na fila da comunhão para receber Jesus na Eucaristia, você entra com todas as disposições necessárias e apropriadas para fazer verdadeira comunhão. Que você quer fazer comunhão com Jesus. Você não quer apenas recebê-lo na boca, você quer recebê-lo na sua alma. Você não quer apenas receber exteriormente o sacramento, mas você quer que ele se faça em você. Você quer se transformar naquele que você está recebendo. Então isso nós precisamos, meus santos, ter em mente, para que possamos compreender o que é que São Paulo quer dizer quando diz: vivei na santidade, transbordai no amor, crescei na vossa fé. Pois bem, mas São Paulo, como se isso já não fosse suficiente, São Paulo, ele dá um critério, um ponto bem prático para aquela comunidade, para viver na santidade. Nós aqui fizemos referência a vários pontos em que nós podemos crescer na santidade. Mas São Paulo, ele dá um em particular. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, São Paulo vai dizer: vivei na santidade, afastai-vos da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Então, fugir da impureza, fugir das imoralidades sexuais. Ora, meus irmãos, para uma pessoa que vive buscando a sua felicidade, lutar contra as imoralidades sexuais, lutar contra as impurezas, é algo muito difícil. Por quê? Porque o objetivo da sua vida é a sua vontade, ela procura a sua felicidade, ela procura os seus gostos. Mas uma pessoa que busca a glória de Deus, que busca alegrar a Deus, que busca dar prazer a Deus, a vitória, já existe metade desta vitória ali presente. Por quê? Porque você saiu daquela postura egocêntrica, egoísta, que existe em todos nós, tá? Infelizmente, devido ao pecado original, existe essa tendência de nós nos colocarmos no centro, de nós nos colocarmos em primeiro lugar, de nós termos sempre os olhos voltados para nós. E eu, como fico nessa história? Eu quero ser feliz. E quando isso você diz, normalmente os seus olhos se voltam para o aqui e agora. Ora, uma pessoa que tem os olhos voltados para a sua felicidade aqui e agora, para esta pessoa, as impurezas são sempre uma tentação grandíssima. Por quê? Porque elas se caracterizam por uma proposta de felicidade imediata. Toda imoralidade sexual, toda impureza traz a falsa promessa da felicidade, de uma felicidade aqui, agora, neste exato momento. Mas quando os seus olhos, então, se os seus olhos estão voltados para a busca da sua felicidade, aquela é uma tentação gigantesca.
difícil de ser vencida. Mas quando os seus olhos estão noutra pessoa, estão em Deus, quando a meta da sua vida é transbordar de amor a Deus, e quando você ama, você se esquece de si. É algo muito automático. Quando você começa a amar uma pessoa, você começa a se esquecer de si mesmo. Eu não sei com quem foi que eu estava falando. Lembrei. Estava falando com um pai de família, e que ele dizia assim, que as responsabilidades dele como pai estavam tão grandes que ele não se lembra da última vez que ele se lembrava, que ele tinha se lembrado dele, porque ele estava sempre preocupado em cuidar dos seus filhos, em ser um bom pai para os seus filhos, em ser um bom esposo, em ser um bom marido para a sua esposa, e que ele tinha se esquecido dele. E eu já tinha entrevisto, eu já tinha percebido a situação, mas eu fiz questão de fazer a pergunta: mas você está infeliz? Não, padre, estou tão feliz que não estou nem lembrando de mim mesmo. E é próprio uma pessoa que está feliz porque está amando, ela se esquece de si mesma, e nisso consiste a sua felicidade, porque a felicidade de quem ama é a pessoa amada. Então, quanto mais você amar a Deus, quanto mais o ideal da sua vida espiritual for buscar a glória de Deus, essas tentações terão cada vez menos, digamos, efeito na sua alma, porque o seu coração está voltado para um outro, o seu coração está voltado para Deus. Meus irmãos, vamos pedir a Deus, vamos pedir a nosso Senhor, neste primeiro dia do mês de setembro, que providencialmente é também a primeira sexta-feira do mês, que nos faz recordar do coração de Jesus. Ele amou tanto o Pai, que se esqueceu dele. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Percebe que afirmação humanamente impossível, se não for sustentada pela graça. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Isto é, aquilo que dá forças a Ele, aquilo que dá gosto e sentido a Ele, a sua vida, é fazer a vontade do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se nós formos sustentados, alimentados e movidos por esses mesmos sentimentos, nós, com o coração cheio de alegria, diremos: o meu alimento é fazer a vontade de Jesus. O meu alimento é alegrar Jesus. O meu alimento, aquilo que dá sentido à minha vida, que alegra o meu ser, que move o meu viver, é dar alegria a nosso Senhor. E nisso consistirá a sua própria alegria e a sua própria satisfação. Meus irmãos, se nós não fizermos essa experiência, isso será apenas uma teoria distante e esmagadora, uma realidade muito difícil de ser vivida e que traz mais infelicidade do que realização. Mas os santos, Jesus e os santos, são a testemunha de que aqueles que viveram de amor, aqueles que procuraram buscar em tudo a glória de Deus, encontraram nesta própria atitude a sua felicidade. Que São Paulo, que isso experimentou, que Jesus, de uma maneira perfeitíssima na sua vida aqui neste mundo, nos deu o exemplo, que Ele nos conceda esta graça, para que nós tenhamos profundamente no nosso peito os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.